Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de história, nós vamos falar sobre os bairros no passado. Vamos lá? As construções antigas dos bairros representam uma parte importante da história da região. Esses locais devem ser preservados por toda a população. Muitos elementos que vimos nos dias atuais nos bairros não existiam no passado. A energia elétrica, por exemplo, só chegou ao Brasil por volta de 1900. Antes disso, as ruas não tinham iluminação ou eram iluminadas com lampiões. A maioria dos bairros também não possuía serviço de água encanada. Os moradores geralmente tiravam água de poço ou de chafarizes públicos. Porém, nessa época, já existiam nos bairros alguns locais para lazer, como praça, parques, teatros, quadra de esporte e biblioteca. Vamos observar essa imagem que vocês estão vendo. Tá vendo? Os estabelecimentos comerciais, as construções. Olha os cocheiros, trilhos para os bondes, as ruas com paralelepípedos e os vendedores ambulantes. Olha, naquela época também já existiam os vendedores ambulantes. Vocês estão vendo? As ruas tinham os paralelepípedos. Olha os trilhos que passavam os bondes. Os cocheiros que carregavam as pessoas, carregavam as coisas. Vocês estão vendo? Era o cavalo que carregava tudo. Vamos observar essa imagem. O que mais chamou a sua atenção nesse bairro? Vamos responder no caderno? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o cotidiano de um bairro no passado. Cerca de 100 anos atrás, o dia a dia nos bairros era bastante diferente da atualidade. Vamos observar as imagens. Os automóveis eram raros e bastante caros. Muitas pessoas dependiam dos serviços dos cocheiros. Os cocheiros eram aqueles que conduziam um veículo puxado por cavalo, mulas. As ruas eram de terra ou de pedras, chamadas paralelepípedos. Elas passaram a ser asfaltadas mais recentes. A iluminação nos bairros era feita por lampiões acendidos manualmente. Isso mesmo, no início da noite, alguns profissionais passavam pelas ruas acendendo um por um dos lampiões e apagavam quando amanheciam. Vamos comparar o cotidiano de um bairro no passado com o cotidiano do bairro que atualmente você frequenta. É possível notar alguma diferença? Hoje em dia, existem cocheiros? E a iluminação? Como é que é a iluminação do seu bairro? As ruas continuam com essas pedras de paralelepípedos? Vamos responder no caderno de história, combinado? Agora vocês vão fazer as atividades do módulo, combinado? Um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau!